mais uma vez com vocês pelo nosso canal comunitário de Uberaba, a sua TV+. Então, novidade é que vocês agora podem nos assistir o programa anterior pelo YouTube, né? Então, o TV+ Uberaba oficial, né? Você digita lá, tem toda a nossa programação, tá? Inclusive, tá aqui o programa Voz Ativa, né? E também, né, se você for lá na página do Facebook, na fanpage, né, da TV+, né, também você pode ir lá no link, também procurar lá o programa de ontem já está lá à disposição para você poder assistir a hora que você quiser, aonde você estiver, né, com todo o equipamento hoje que tem acesso aí a essas redes sociais, né? Então está agora disponível, né, toda a programação da TV+, inclusive o nosso programa, tá? Então, se você quiser assistir, é só ir lá no YouTube TV+ Oficial. Só digitar TV+ Oficial, você tem lá a programação. Então vamos começar o programa, tá? Esse programa ele tem a função, tá, não em termos informativo, termos de, na informação, ser diferente do que está um pouquinho no jornal. Porque sempre você acha na imprensa aquilo que alguém quer que você absorva. Tá? Então, o político de plantão, o prefeito, o governador, os políticos, os empresários e tal, mantém uma estrutura de imprensa para que possa fazer a manipulação. Você viu que na morte lá do Celso Daniel, agora prender lá o Ronan Maria Pinto, né, que é a dona da Transmil, da São Bento aqui em Uberaba, há muitos anos, certo? Lá de Passo de Minas, que foi preso na Operação Lava Jato, naquele esquema da morte do Celso Daniel, lá em Santo André, ele pegou, acho que 12 milhões, não, 6 milhões até da extorsão que ele fez lá para o pessoal do PT, do Lula principalmente, né? Gilberto Carvalho, Zé Dirceu e tal, e comprou um jornal. Tá? Qual o interesse desse pessoal comprar jornal? Para passar a versão dos fatos, não os fatos. Então, na imprensa, quando você vê, certo, o cabeçalho, às vezes, da notícia, certo, você já sabe a quem interessa a notícia. É assim que funciona, certo, a imprensa no mundo todo, e no Brasil ficou pior. Tá? Então, é tudo manipulado com uma coisa chamada verba pública. Eu sou contra o governo fazer propaganda se não for institucional. Para mim, toda publicidade tem que ser institucional, dentro de um critério de não mostrar nada. Tem que mostrar o que precisa ter contato com a população. Vai fazer uma campanha de vacinação? Faz a campanha institucional de vacinação, só isso. Tá? Então, isso aí é uma campanha, certo, de uma coisa de saúde, uma coisa de educação, tudo bem. Mas ficar mostrando escolinha, não sei o que lá que foi feito, não sei o que prepara, isso é tudo 171 para tapear, certo, os incautos, né? Então, é uma situação que a gente tem que começar a questionar, né, porque essa mentirada, essa tapeação pôs o Brasil nas condições que está. O Brasil, ele não caiu do buraco, ele é maior que o buraco, mas um dia pode ser, certo, o buraco pode ser maior que ele, que é o que está começando a acontecer hoje, principalmente com as contas públicas, tá, que a senhora Dilma, mas o PT fez no mês de fevereiro aumentar a dívida pública em 68 bilhões. Tá? Então, todo mundo falando que a situação está difícil, é como se fosse uma família que fala que todo mundo está difícil, com dificuldade, certo? Mas o pessoal, certo? O filho economizando, um economizando ali, mas às vezes o pai bebendo cerveja, viajando, fazendo rolo, certo? E outra parte da família pagando a conta. É o que está acontecendo com o Brasil. Tem uma turma aí que está metendo o cacete no dinheiro, fazendo oba, certo e tal. E grande parte da população pagando a conta. É exatamente o que está acontecendo no Brasil, por isso que a dívida pública só está indo embora. Vamos lá. Vamos pegar as notícias de hoje, né? No matutino de Uberaba. Está aqui, Codal diz que a água da Baixa está em condições de consumo. O problema que esse pessoal tem que entender, gente, que esses lixões, assim, tal, né, o problema foi erro.
Não foi feito, foi feito um depósito de lixo. Não foi feito um aterro sanitário. Não foi feito uma coisa com técnicas que precisa. Tá? Primeira coisa que tem que fazer a terraplanagem e fazer a impermeabilização do solo. Tem que colocar uma massa asfáltica, certo? Estruturar direitinho, fazer um caixote. Aí sim, depois começar a julgar. Então, à medida que for ampliando o lixão, tem que colocando uma massa asfáltica. Para quê? Para não deixar o churume, para não deixar, certo, chumbo, mercúrio, né? Porque tem pilha, tem bateria de carro, tem muito metal pesado, tá? Que com a chuva, com a coisa, vai infiltrando para a terra, certo? Vai descendo com o passar dos anos e tal. Agora o ar não tem nada de contaminação mesmo, não. O problema aqui não é a curto prazo. O problema de meio ambiente também, às vezes, é de médio e longo prazo. Porque no caso aqui desse, não é aterro sanitário, né? Desse entulho que eles fizeram lá de coisa, gente, Uberaba, certo? Uberaba, o problema tanto de lixo que é complicado. Está recolhendo 300 toneladas de lixo por dia. Um negócio grave. É água e lixo. O problema sério da humanidade é água e lixo. Tá? O nível do lixo ficou muito alto, muito. Não tem nada assim mais que não seja descartável. Né? Coisa usa só para descartar. Né? Então você vê, faz uma compra no supermercado, tá? Passa lá uns 3, 4 quilos, certo? De plástico, tá? Tudo embalagem plástica. Então os que era vidro hoje é plástico, a água mineral tudo plástico. Né? Então, isso tudo vai para o lixão. Tá? E lá no lixão vem todos os problemas que nós estamos vendo hoje. Tá, de meio ambiente. E lá não tem conversa, ali não era local para fazer aquele tipo de lixão. Tá? Agora, para fazer, tinha que ter feito o aterro sanitário. O aterro sanitário tem normas, viu? Aí o indivíduo faz o mais barato. O problema de meio ambiente é isso, certo? Para fazer um processo de conservação, um processo de controle, né? Vamos fazer aqui um estudo de impacto ambiental. Para fazer esse estudo de impacto ambiental, e tudo que eu vou fazer para não ter muito impacto ambiental tem custo. E o custo é de médio para alto. Tá? Não tem custo baixo nisso aí. E por não ter custo baixo, o indivíduo vai fazer o seguinte, certo? Ele vai tentar fazer o mais barato, o mais viável economicamente para ele. Tá? O indivíduo não vai querer fazer o viável para o todo. Então é o que acontece nisso aí. Então na época foi feito, na época do Gonçalo Adalto, fizeram lá o negócio, fizeram o mais viável e pronto, acabou. Por quê? Porque estava jogando muito coisa aqui na Pedreira da Leia, né? Que é em cima do manancial do Rio Uberaba. E depois, certo, o pessoal proibiu e tal, então tiveram que fazer esse lixão e tal. Aí falou que ia fazer um aterro sanitário, que hoje todas as cidades é obrigado a fazer um aterro sanitário e tal, mas só que não cumpre a legislação. A legislação brasileira, nisso aí, ela é boa, né? Só que cumprir já é outra história, né? Uberaba, infelizmente, está em todas, mas, como dizia nosso Raul Jardim, né, que era dono dos anos, do Lavoura e Comércio, né? Escrevia lá na coluna dele, né? E ele sempre falava que o Uberaba está em todas. Mas só que, infelizmente, o Uberaba está em todas de maneira negativa, né? Porque ontem, naqueles jornais sensacionais, nas TVs, né, lá de São Paulo, né? Tem lá aquelas chamadas coisa do crime, né? Que só crime, só violência e tal, né? Bandeirante, Record e tal, à tarde tem um programinha lá do crime. E passou exatamente esse caso aqui, que tia mantém sobrinho de 5 anos em cárcere privado mais de 4 horas. Na realidade é briga de família, gente. Se eu posso trazer Rotan, GAT, mobilizar metade do batalhão, por causa de uma vagabundinha dessa aqui, usuária de droga, tá fazendo barulho para chamar a atenção, né? De 21 anos, você brigou com a irmã lá, brigou coisa e tal, aí falou, você vê que a briga foi, né? Todo dia tem isso, tem dezenas e centenas de casos de briga de família aí, gente. Ainda mais numa crise dessa aí que o pessoal fica mais agitado, né? E com mais violência e mais
querendo disputar território, né? Isso aqui é como se fosse animal, né? Disputa de território, né? Então, não são coisas que dá para dar muita atenção. O problema sério no Brasil, que eu falo, né? Sempre tem uma coisa chamada droga, né? Essa mocinha de 21 anos é usuária de droga. Fala ex a família, isso é usuária de droga, é típico. Deve estar com abstinência desse tipo de coisa, viu, gente? Vamos lá. Etanol cai 60 centavos e tal. Está 1,25, 1,30, viu, gente? Ó, o etanol está na usina por 1,25. Viu? Isso é oficial, 1,25. Está sendo vendido a 2,90, 2,95. Tem uma coisa errada. Tá? Mas isso aqui é o seguinte. Tá? Primeiro, tá? Não se pode a usina vender o etanol para a distribuidora. Precisa de passar na mão de um punhado para poder roubar, para depois entregar para a gente. É típico desse país. Tá? O indivíduo tem que pegar aqui, mandar o etanol lá para Paulínia, tá? Carimbar a nota, certo? Pagar o imposto, trazer de volta, pagar o frete para depois distribuir para a gente. Entendeu como é que funciona? Tá? E o etanol é competitivo, ele é a 1,25 na usina. Se o pessoal não roubasse tanto, podia vender o etanol a 1,90. Tá? Mas aí acontece o seguinte, a 1,90 arrebenta a Petrobras. Tá certo? O problema é esse. Inclusive, há uns 15 dias atrás, o pessoal da Petrobras reuniu, queria baixar a gasolina, mas para prejudicar o etanol. Tá? Mas com o etanol a 1,90, certo? Ninguém vai comprar gasolina. Tá? Tudo manipulação, tudo esquema. Viu? Tudo roubalheira. Viu? Porque, gente, é facinho, facinho. Véio. Se eu fosse presidente, você pode ter certeza de uma coisa. Pessoal, que a partir de agora é o seguinte, as usinas vão vender álcool diretamente para a distribuidora. Pronto. Entendeu? Só tirar os atravessadores do meio. Mas aí não pode, porque senão não tem como rachar no meio o lucro, né? Meter a mão no bolso do brasileiro. Então tá aqui, viu, gente? Aqui falando que é 1,30, está 1,25 o preço do etanol, do álcool hidratado nas usinas. O álcool que coloca na gasolina, ele é mais caro um pouco, tá? Que é o álcool anidro, né? Que ele tem uma formulação diferente. Mas esse álcool aqui está 1,25, sendo vendido a 2,90, 2,95 que não operava. Mas isso aí, quem é culpado é a senhora Petrobras, viu? Os ladrões da Petrobras que ficam roubando a gente. Porque acontece o seguinte, a grosso modo, a Petrobras tinha a Petrobras distribuidora, né? O governo também tinha de utilizar, tá, a empresa, a Petrobras, para balizar preço. Tá? Para pôr um preço para quebrar os cartéis, só isso. Mas todo mundo tem interesse de prejudicar o povo brasileiro. Eu não aguento esses governantes aqui, eu não aguento esses empresários, não aguento essa turma que está administrando esse país há muito tempo. Não é de hoje, não, só o PT não, há muito tempo. Tá? Não tem interesse de fazer o negócio funcionar direitinho, tem interesse pessoal. Tá? Então tá aí a conta para a gente pagar, né? A roubalheira da Petrobras, temos um combustível renovável e barato, poderia estar vendendo muito bem a 1,90 se a distribuidora, tá, comprasse diretamente da usina, trouxesse aqui na região nossa, Centro-Sul, tem aí, tem 200 e tantas usinas de açúcar e álcool, certo? Se as distribuidoras buscassem direto, né, o caminhão-tanque e vendesse, certo? Repassasse isso aí, ia cair com a metade do preço do combustível. Tá? Tornava-se mais competitivo, vendia mais, certo? O consumidor era beneficiado e tal. Não, todo mundo sai prejudicado, porque com esse preço também vende menos. Vendendo menos prejudica as usinas, prejudica quem produz. Então todo mundo sai prejudicado. As duas pontas saem prejudicadas. E o pessoal do meio roubando o povo brasileiro. Mas com força, não é pouco não. Tá? Então, é falta de governo. Isso é desgoverno, porque nós estamos no desgoverno, viu, gente? Você pode ter certeza de uma coisa, nós estamos um transatlântico no meio do oceano, certo? E não tem quem, está parado o motor, certo? Os motores do transatlântico parou e não tem quem pilota também não. Não tem quem conserta o motor e não tem quem pilota, certo? Estamos à deriva, estamos para o lado que as correntes marinhas empurrar, nós estamos chegando, tá? Nós não sabemos aonde vai parar. Certo? O Brasil é um grande navio, certo? À deriva no meio do oceano. Tá?
Nós não temos a mínima noção. Ninguém pode falar, certo, o que vai acontecer com o Brasil. Certo? Simplesmente ficou desgovernado, ficou sem direção, sem caminho, certo? Sem futuro. Então, é só na mão de Deus, viu, gente? Porque, por conta dos que está aí, é complicado. Servidores decidem hoje se fazem greve. Servidores da Prefeitura e professores da rede municipal realizam assembleia hoje para avaliar indicativo de greve. O funcionalismo vai deliberar sobre novas contrapropostas apresentadas pelo Executivo na semana passada após a categoria paralisar atividades por um dia. O governo municipal havia oferecido inicialmente um aumento de R$100 no ticket de alimentação. No entanto, com a paralisação, a oferta subiu para 120 no ticket e um acréscimo de apenas 45 no vale alimentação e reajuste de 2,93 direto no salário. O problema maior é o seguinte, vou explicar como que está essa situação. Tá. A situação ficou grave. Se endurecer, quebra. Se quiser aumento salarial, é perigoso não receber o salário. Vai ter de parcelar, depois não paga. Tá. Porque tem um detalhe, 9 mil e tantas coisas, mais um pouquinho de contratado e tal, né? Porque aqui em Uberaba tem umas coisas que não dá para entender. Eu só queria entender. Fizeram grande parte da saúde está terceirizado, certo? Então não precisa de funcionário de saúde, porque está terceirizado. Então tem os funcionários da Secretaria de Saúde e mais as terceirizadas, está vendo? Está inchada a máquina. Está aí o resultado do problema. O problema está aí, ó, certo? Tem muito mais funcionário do que precisa. Você vê que até gozação tem aqui no Uberaba e na Codal, certo? Quando eles estão fazendo um servicinho, a quantidade, tá, de espectador, tá, o que tem de espectador no serviço é uma grandeza. Tem lá uns 2, 3 trabalhando, um engenheiro, lá um técnico e tal, o resto tudo em volta contando historinha, tomando uma cervejinha, tomando um refrigerantinho, certo? De boa, lá para 2 horas da tarde e tal, todo mundo recebendo da Codal, certo? Empreguismo, puro empreguismo. Quando tem esse empreguismo, quem é que paga a conta? É quem trabalha. Quem trabalha, firma, estrutura direcionada por político, dá esse tipo de coisa. Tá? Quer agradar todo mundo, prejudica todo mundo. Acaba dando o que dando. Porque, na realidade, acontece o seguinte, se a prefeitura inchou, tá, o aumento que a prefeitura tinha de dar para os funcionários que trabalham, que faz a máquina andar, certo? Que dá o sangue lá e dá o suor para o serviço público, é prejudicado. Porque se a máquina inchou, você até vai chupar o salário de quem trabalha. Tá? Cheio de assessor especial, assessor do sei que lá, assessor do escambau. Tá? Só empreguismo puro. Tá? Para pegar dinheiro dos impostos, tá? Não sobra dinheiro, nem para pagar o aumento dos funcionários, nem para dar uma qualidade melhor do salário dos funcionários, tá? E nem para investir. O caso que aconteceu, Uberaba morreu. Uberaba está morta. Não tem nada, Uberaba não tem nada. Tá? Por quê? Exatamente o problema de reeleição, de empreguismo, de juntar dinheiro para a campanha, né? Tem essas coisas todas. Isso é padrão hoje do Brasil. A campanha do Brasil é cara, certo? Os votos têm que ser comprados, o eleitor não tem consciência, então ele troca o voto, aquela coisa toda que a gente conhece. Tá? E isso agora está afetando aqui. Ó. Tá? E é uma verdade, eu tinha comentado isso, ó, não vai ter aumento, porque se tiver aumento não recebe. Tá? E eu já falei, quando acabar esse dinheiro aí de IPTU, de PVA, né, e tal, esse dinheiro assim mais gordinho do começo do ano, até abril, maio, quando chegar mês 6 para o mês 7, tá? Mês 7, eu comentei na época da Olimpíada, mais ou menos, você vai ver o tumulto que vai dar esse país. Tá? Não tem dinheiro para pagar funcionário. Mês de agosto vai ser agosto de Deus, mas o funcionário público vai receber. Eu já tinha avisado isso há muito tempo, quando eu falava, cuidado com essa história de querer todo mundo ser funcionário público. Isso não funcionou em lugar nenhum. A Grécia é exemplo disso, o país comunista é exemplo disso. Tudo estatal, tudo funcionário público e tal. Você viu que todos os países aonde, certo, o setor improdutivo, que é o setor público, passou a superar o setor produtivo, que é o setor privado, veio à falência. Exemplo clássico é todos os países de tendência esquerda, os esquerdóides, os dementes de esquerda, certo? Sabe que não dá certo e fica querendo usar utopia. Tá? Porque quem produz é o setor competitivo, quem produz é o setor privado, quem produz é aquele que tem concorrência, quem produz é aquele que tem que melhorar para poder sobreviver no mercado.
Isso é um sistema, ele se chama livre iniciativa, livre comércio, sistema capitalista onde o indivíduo tem que investir para ter retorno. Tá? Sempre foi assim, em qualquer lugar do mundo que tem esse tipo de administração. Da miséria, é efeito colateral. Tá? Agora, a esquerda é o contrário. Certo? Ela tem uma democracia e uma isonomia, traz todo mundo para a miséria. O miserável fica miserável e os outros ficam miseráveis junto com o miserável. Característica de regime esquerdoide, que não produz nada, né? E não tem interesse tem projeto de tomar, de produzir, não. Então vamos lá. Imposto de renda de 2016 já tem 2.600 uberamentos da malha. Cai automático, viu, gente? Cai automático. É por causa do seguinte, a Receita tem um computador, chama T-Rex, Titanossauro Rex, é o T-Rex. Ele é extremamente monstruoso, ele é parrudo mesmo. E esse computador ele tem a capacidade de todos os dados de todo o CPF está armazenando lá. Tá? Então, se eu fiz um pagamento para um indivíduo X, tá, e declarei no imposto de renda, tá, a hora que cai lá na Receita, a hora que passa o processo, o computador processa o meu imposto, né? E se processar o outro, tá, cruza os dados. Então, se eu peguei o recibo do médico, tá, e declarei, se o médico não declarou, tá certo? Ele vai chamar os dois lá. Os dois ficam na malha, tá certo? Então, é o seguinte, se eu fiz qualquer transação no imobiliária, se a imobiliária declarou, eu não declarei, vai chamar lá, para saber com quem está a verdade. A imobiliária apresentou os documentos, bacana, então eles vêm para cima de mim. Se eu fiz qualquer negócio no cartoral, tá, o cartório já repassou para a Receita. Se eu não declarei, tá, então na malha fina, vão me chamar. Tá? É tudo cruzado, gente. E outra coisa, o fiscal não faz nada. O fiscal fica só lá de boa, ele só vai notificar o contribuinte. Isso é o cruzamento. Por isso que eu falo, há muito tempo a minha briga, tá, é abaixar as alíquotas. Porque as alíquotas de imposto de renda no Brasil eram altíssimas, as alíquotas de imposto eram muito altas, porque tinha muita sonegação. Tá? Quem pagava, pagava mais por quem não pagava. Agora, começou a cercar, começou a fechar o cerco. Então a sonegação vai cair, assim, vai ser muito pouca. Tá? Não tem muito como ter muita sonegação. Consequentemente, tá, teria de abaixar essas alíquotas. Essa alíquota de 27,5%, alíquota às vezes de 15%. Eu estou vendo aí onde pessoa que ganha aí R$3.000 por mês, tá certo? Cai numa alíquota alta. R$3.000 por mês, gente, relativamente pouco em termos. Certo? O valor que a pessoa, que o assalariado no Brasil está pagando de imposto de renda é um crime. É um crime. Tá? O assalariado, o que nós teríamos de fazer um negócio, um imposto único, fazer o IVA. Né? Como tem, né? A maioria dos países tem o IVA. Chama Imposto de Valor Agregado. Então, é um selo, né, que toda pessoa, quando for comprar alguma coisa, certo? O imposto está embutido quando você for comprar um produto final. Acabou, não tem muito jeito de desviar, tem que vir um selo, é o mesmo processo que eu quero explicar para você, o IVA, que existe em cigarro, que existe em bebida alcoólica, principalmente uísque, cachaça, esse trem. Tá? No uísque, na cachaça, você pode reparar que quando você pega essa cachaça, que vem tudo organizadinha, ela tem uma espécie de um selo na tampa. Viu? Aquele selo é da Receita Federal. Quando você vê o cigarro, certo? Também tem uma espécie, tem um selo, viu? Por isso que você sabe se o cigarro é contrabandeado ou não. Aquele que tem aquele selo que fecha o cigarro, tá? Aquele selo é um tributo da Receita. Então eles têm que comprar aquele selo da Receita para pôr no cigarro. Quando compra, paga o imposto. Entenderam? Cartório é assim também, você põe um selo, tudo que você compra tem um selo da Receita. Aquele selo tem um preço, quando o cartório compra, está pagando exatamente o imposto. Tá? Então, eu acho que tinha de ser assim também com os produtos. Então, aí não tinha jeito de desviar.
Tá? Agora, no Brasil é o seguinte, é o Partido dos Trabalhadores, tá? É o PT e o Partido dos Trabalhadores, quando ele entrou, pensei que ele ia dar uma mexida nisso aí, não. Deixou a Receita meter a mão dos trabalhadores. Tá? Detalhe, tá? Estamos com 72% da isenção em termos, né? Porque à medida que vai aumentando a inflação, tinha de aumentar a isenção proporcional. Então, até 26 mil tal, você é isento. Tá? Mas já era para essa isenção ter 26 mil, mais 72%, para cobrir a inflação dos outros 15, 20 anos. Tá? Para encobrir dá uns 72%, que é um absurdo. Então, cada vez mais, assalariado que ganha menos está começando a pagar imposto. Entendeu? E pagando muito. É um valor alto. Às vezes a pessoa aí às vezes nem dá conta de pagar o imposto, porque a pessoa aí que ganha 3, 4 mil reais, certo? Aquele dinheiro já gasto no mês, já foi embora, certo? Chega aí em abril, certo? Agora dia 29, sexta-feira, que é fecha, chama-se declaração de ajuste, né? De imposto de renda. Aí o indivíduo faz a declaração de ajuste e tal, papá, não consegue ter isenção de nada e tudo, né? Porque eles não deixam quase você ter isenção, por exemplo, e nem de escola de Minas você não consegue. Aí o que acontece? Vem uma pancada para pagar. Vem lá 7 mil reais, 6 mil reais para o indivíduo pagar. Ganha 3, 4 mil reais. É muito para um indivíduo desse aí. Põe a proporção para você ver uns 6, 7 mil reais que ele tem que pagar em relação ao salário dele. É muito. Tá? É uma tributação muito alta, é uma tributação muito agressiva, principalmente para quem... E quem é assalariado não tem jeito, né? Porque emite o olerite, certo? Uns já vêm descontados, né? E depois que vem descontado, você ainda tem que pagar mais um tanto, tá? Do ajuste final. Então, está muito pesado a estrutura tributária do Brasil. Está muito agressiva. Está muito... tornando o país antiprodutivo. Entendeu? Então, eu acho que está na hora das pessoas terem um pouquinho mais de bom senso que administra esse país, diminuir o tamanho do Estado e diminuir também a carga tributária, para que o dinheiro que fica circulando possa gerar mais riqueza, gerar mais emprego, mais condição de ganho, mais dignidade ao povo brasileiro e mais estrutura para o país. Tá? Porque esses governantes que faz estrutura estatizante, certo? Dá no que dá, né? Eu vi lá na Venezuela, eles brigando lá, por causa puseram um saco de cebola. Saco de cebola, viu, gente? Que é o tempero, né? Certo? Se você vê a briga, a agressão, a violência de umas 30, 40 pessoas em cima desse saco de cebola, para mim já virou questão de sobrevivência. Um lá xingando o Maduro, isso e tudo, tá? Questão de sobrevivência já. Na Venezuela, ele está pedindo lá o pessoal da Assembleia, fazendo uma campanha para o Brasil, para os países vizinhos, mandar remédio. Eles têm só 7% do remédio que precisaria, assim, para manter lá os hospitais, estrutura, tem só 7%. Tá? Então, e aqui está virando Venezuela, gente. E já virou, já embicou para o lado da Venezuela. Porque é o mesmo tipo de administração, as mesmas ideias, as mesmas vagabundagens, tá? De lá como cá. Então, questão é fórmula. Porque a economia, gente, é número, não tem muito o que discutir. Tá? Aplicou errado, vai dar resultado errado. Você não tem jeito de tapear um número. Não tem jeito de tapear a equação. Equação é um negócio exato, né? Ciência exata. Né? A economia é fácil, gastou mais que ganha, quebra. Pronto, não precisa dar muitos anos para saber disso. Então são coisas que a gente tem que começar a dar uma cobrada, né? O que eu acho interessante no Brasil é o seguinte, o que a imprensa fala, a grande imprensa fala, esparrama, certo? E aquilo passa a ser exemplo negativo. Daqui, ó. Por mais absurdo que possa parecer a notícia, traficantes estão botando para fora da casa trabalhadores beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Copiou isso da onde? Rio de Janeiro, né? É a Rede Globo transmitindo para o Brasil todo, certo? E passando, certo, as ideias ruins, informações ruins disso aqui. Ó. Algumas regiões estão dominadas por criminosos que, sob ameaça de simplesmente se
apropriam dos imóveis de gente simples que não sabe a quem recorrer. Há casos em que, para não correr risco de retomada do imóvel pela Caixa Econômica, os traficantes pagam o ágio para mutuários e permitem que continuem morando na casa. Uma vez quitado o financiamento, eles simplesmente colocam os moradores para correr. Tá? O que acontece? É sociedade desorganizada administrada por crime organizado. Viu? Então, o crime organizado tomou o poder. Então, ele está na política, ele está executivo, judiciário, está tudo no crime organizado. Tá? E quem trabalha, quem é honesto, infelizmente, está pagando a conta. Tá? Então, não tem jeito. O certo seria bem com bem, mal com justiça. Essa história de droga, de tráfico e tal, certo? É só colocar padrão muçulmano aqui que resolve. Caso contrário, esquece. Viu? Pergunta se o nego faz xarope, para você ver que no Irã, né, uma região que servia, o clima lá dá para plantar papoula, como eles plantam lá no Afeganistão, né, que é uma lavoura bonita lá, que planta as papoulas e depois tira o leite da papoula e faz o ópio, né? Dá morfina, dá o haxixe, um punhado de tipo de droga, certo? Os opiáceos, né? E o que acontece? Lá no Irã não tem plantador de ópio não, viu, gente? De papoula para tirar o ópio não. Por quê? O nego sabe o que acontece, né? Quem tem medo, né? Então lá não tem disso. Agora, nesses países onde, certo, tudo tem corrupção, certo? Você vê que na região ali da Birmânia e tal, onde tinham os militares, quando muitos anos no poder, certo? Os militares que eram os traficantes. Então incentivava a produção de papoula, tá? Do ópio. Depois você vê que no Afeganistão também, tá? Lá, com toda aquela bagunça que ficou depois que os talibãs saíram, certo? Também as lavouras de ópio lá cresceu muito, viu? Então isso aí é tudo jogo de interesse. Se não endurecer, meu filho, já perderam o controle, viu? Vamos lá. Vacina contra a gripe chega ao fim na UBS e nova remessa esperada. Essa vacina, eu sempre falei para vocês, eu tenho cá minhas dúvidas da eficiência dessa vacina. Acho que pode até aumentar um pouquinho a resistência, mas vacina de vírus eu acho meio complicado. Tanto que é complicado porque não fizeram vacina até hoje contra a AIDS, não fizeram vacina contra a dengue, a chikungunya, né, e tal. Fizeram vacina contra o ebola, né? Tem remédio, vacina não. Como a gripe também tem, né? O Tamiflu aí é um remédio da Roche que consegue tirar aí, cortar, né? Porque na realidade é o seguinte, o que o Tamiflu faz? Você toma 10 cápsulas, toma umas 4 cápsulas, tá? O remédio ele encapsula o vírus, tá? Quando o vírus é encapsulado no seu organismo, ele não replica, tá? Automaticamente o organismo já combate aquele vírus, pronto, a gripe, em 24 horas você não tem a gripe mais, tá? Então é um remédio contra a gripe, tá? Ele não mata o vírus não, porque vírus é um negócio complicado, viu, gente? Vírus é um negócio extremamente complicado. Ele só encapsula, não deixa multiplicar e o organismo faz o resto, tá? Que é o remédio contra a gripe. Agora, vacina eu acho a variante muito grande, tá? Para que uma cepa que é feita 6 meses atrás servir de estrutura imunológica, tá? Para uma gripe. Tanto que é assim que você tem gripe agora, no começo da seca, daqui 6 meses você tem outra gripe. Tá? Porque o vírus já mudou a cepa, tá? Se fizer agora, você vai pegar essa cepa de vírus agora e injetar na gente, tá? Eu acho que pode ser uma imunização, pode ir lá para 70% e tal. Com a cepa do ano passado, é um negócio complicado, tá? Então, vírus, eu acho complicado a história de vacina para vírus. Mas tá aí, né? O pessoal fala que dá certo, tá? Então vamos tocando. Mas que eu acho que tem muita manipulação, muito interesse comercial nisso aí, eu acho que tem.
Tá? Tem mais interesse comercial do que solução real para imunização da doença. Vou dar espaço para vocês. Dentro de 2 minutinhos estamos de volta e é pai bola.